o Daniel falou sobre a regeneração natural, eu vou falar um pouco sobre a sucessão secundária e as regras de montagem, que tem bastante relação com os mecanismos que ele citou anteriormente. O que seria essa sucessão secundária? Ela é uma trajetória que o ecossistema percorre desde uma perturbação até um clímax, que no caso aqui a gente vai falar um clímax dinâmico. A maioria de vocês já viu essa figura, né? Colonizadoras, pioneiras, secundárias e clímax. E essa sucessão ela envolve uma substituição de espécies, formas de vida e funções ecossistêmicas, que, de certo modo, modificam os processos que ocorrem também no meio abiótico. Ela difere daquilo que a gente chama de sucessão primária, pois esse já é um ecossistema maduro que sofreu alguma perturbação. Na sucessão primária, um substrato, uma mancha de lagoa, ela é criada momentaneamente e os processos começam do início. Na sucessão secundária, sementes, plantas, tocos, micro-organismos, micorrizas e outros resíduos do ecossistema original estão presentes ali e isso favorece que o processo seja mais rápido do que na sucessão primária. Essa sucessão secundária a sucessão secundária ela pode ter como ponto de chegada ou domínio de alteração uma floresta seca, um cerradão, um cerrado sentido restrito, uma caatinga, campo sulino ou qualquer outra vegetação ou fitofisionomia. A gente tem que sair assim dessa visão dogmática da floresta como ponto de chegada. E aqui, por exemplo, eu trouxe essas duas fotos aqui. Essa da esquerda é um campo, tem algumas árvores, mas é uma vegetação bem aberta, e à direita um cerrado. São dois pontos de chegada, ou dois clímax, que a gente tem dentro do bioma cerrado. E, como o Daniel mostrou na última aula, são múltiplas trajetórias. No passado, a gente tinha aquela visão bem determinística de um único ponto, mas no mesmo ambiente, em função de uso da terra, mudança no uso do solo, e intensidade, como esse solo foi convertido, quando ele vai se recuperar, ele pode ter várias trajetórias, inclusive trajetórias que depois podem se conectar a partir de manejos. Então aqui vou mostrar para vocês se a gente tivesse uma aula presencial, a gente ia perguntar o que vocês estavam vendo em cada uma das fotos, o que vocês acham que ia acontecer, mas aqui eu vou ser mais direto. Aqui é uma área de floresta que foi desmatada, destocada, que tem os troncos queimados. Ela foi cultivada com pasta aqui de braquiarão, tem a mata ali no fundo. E aí, à medida que o gado vai consumindo esse capim e essa floresta vai lançando semente, a jurubebe e outras espécies pioneiras vão colonizando essa área, sombreando esse capim vai morrendo, outras espécies vão chegando, essa vegetação vai encapoeirando, fechando. A gente vai vendo cada vez menos capim aqui no subbosque, a vegetação, de certa forma, vai engrossando, até que a gente chega numa floresta bem amadurecida, bem próxima ao que ela era originalmente. Essa é a linha, a trajetória mestre ou tradicional que a gente vê na sucessão secundária. Mas, em resumo, o que a gente tem na sucessão, a gente pode ver nessa figura, né? Daqui para cá. A riqueza aumenta, a diversidade aumenta, a densidade aumenta de indivíduos, mas depois ela reduz, porque tem um alto desbaste. O dossel fecha, mas principalmente ao longo do processo ele estratifica. Aqui você tem uma tampa única e aqui a gente tem muita rugosidade, você tem uma árvore maior, uma menor. A altura daqui para cá aumenta, a biomassa acima do solo aumenta. A composição daqui para cá acontece uma troca de planta de ciclo rápido com madeira bastante mole, macia, para planta de ciclo longo e madeira dura. Entrada de luz diminui, a decomposição aumenta, tem muito mais atividade na serrapilheira aqui para decompor nessa fase. A hidrologia desse sistema estabiliza, porque tem mais infiltração e ao mesmo tempo mais evapotranspiração.
a erosão diminui e a fauna como um todo que usa a área aumenta. Então, mais ou menos esses processos que acontecem. E aí, esses parâmetros podem ser medidos. A gente trouxe aqui alguns trabalhos que mostram a dinâmica de recuperação. Então, aqui, por exemplo, densidade de indivíduos diminui ao longo do processo. No começo tem muito indivíduo, depois por alto desbaste, esses indivíduos menores diminuem, enquanto indivíduos maiores, que têm mais de 10 centímetros de DAP, aumentam, a área basal aumenta, a biomassa aumenta, e aqui você tem um parâmetro final aqui, em todas essas áreas aqui, alguns estão alcançando, como por exemplo, densidade de indivíduos, a área basal e a biomassa não alcançou, a riqueza tende a aumentar e o número de espécies também. Então, o mesmo acontece nesse outro trabalho aqui, que vê uma dinâmica, tanto para a densidade a riqueza de espécies, que é o primeiro gráfico, a altura do dossel, e ali você tem à direita a floresta madura, e esses parâmetros vão sendo alcançados ao longo do processo. O mesmo acontece aqui em floresta seca, dá para ver aqui nessa curvinha, área basal, cobertura de copas e os atributos de diversidade. O mesmo aqui em mata de galeria no cerrado, você tem aqui número de espécies não pioneiras, a altura do dossel, a cobertura de dossel, atingindo esses parâmetros referenciais para a maioria dos atributos aqui. E só que esse processo natural que acontece, ele pode ser impactado pelo uso e a intensidade de uso do solo. Aqui esse trabalho da Jakovac é bastante interessante, que ela mostra que a taxa de recuperação ela é influenciada negativamente pela intensidade, frequência e tipo de uso. Aqui a área basal e a altura do dossel foi impactada pela intensidade de manejo, que são vários ciclos de cultivos que foram feitos na área, enquanto a porcentagem de espécies rebrotadoras e de lianas aumentou. Quer dizer que esse uso da terra, que implica em capina, fogo, vários ciclos de cultivo, vão diminuindo a capacidade que o sistema tem de recuperar e aumentando espécies oportunistas, que se desenvolvem nessas condições de perturbação. E aqui tem os fatores que mais afetaram cada uma dessas coisas. Por exemplo, a intensidade do manejo afetou negativamente a área basal e a altura do dossel, enquanto a textura do solo afetou negativamente a densidade desses indivíduos. Agora, por exemplo, a área de floresta afetou positivamente a riqueza de espécies e a diversidade de espécies e o índice de Simpson aqui, que mede a similaridade. Então, a gente vê que o uso da terra aqui modificando esse potencial de sucessão. E conforme você tem esses diferentes usos da terra, você pode ter trajetórias sucessionais diferentes. Na Amazônia, locais que são muito queimados, cultivado pastagem, roçado todo ano, e tendo essa intensidade de uso, tende a ter uma trajetória dominada por vísmia, que tem poucas espécies das fases sucessionais subsequentes no subbosque. Enquanto uma clareira comum tende a ser dominada por cecrópia, com muita diversidade de espécies no subbosque, que tende a se recuperar mais rapidamente, enquanto aqui, na área dominada por vísmia, você tem uma sucessão represada, uma sucessão estagnada. E aí entender isso é bastante importante para a gente poder manipular esse ambiente e tentar acelerar esse processo para como uma área que tem essa trajetória tradicional com cecrópia. Então, na sucessão de florestas, né, que é essa primeira fase que eu mostrei aqui para vocês, a gente tem uma série de características. Crescimento, as pioneiras têm um crescimento muito rápido, enquanto as climáxeas têm um crescimento lento. Tolerância à sombra, as pioneiras são muito tolerantes, muito intolerantes, enquanto as climáxeas são tolerantes. Regeneração, essas aqui vêm do banco de sementes e da chuva de sementes, que está o tempo inteiro chegando, trazido por aves e morcegos, enquanto essas aqui tendem a ter um banco de plântulas, que nascem e ficam esperando a oportunidade ali para poder ocupar os estratos superiores. O tempo de vida aqui é curto, enquanto aqui é muito longo,
E a ocorrência dessas é em ambientes perturbados, enquanto essa aqui são em ambientes maduros. Então, é mais ou menos isso. Essa dicotomia, no meio você tem as secundárias iniciais e tardias, que têm características intermediárias desses dois extremos. Mas e nas savanas, como que ocorre a sucessão? Aqui é uma área um trabalho que mostra uma área que foi cultivada na savana africana. Então você tinha as dominâncias dos grupos funcionais no início e essa dominância mudou. As árvores e gramíneas tenderam ao centro aqui, para uma dicotomia clássica que tem no miombo africano, de árvores com um dossel nada fechado e gramíneas embaixo. Os arbustos, eles caem, depois sobem, e as ervas que estão ali na área de cultivo, elas têm uma subida e depois desce. Então, tem um processo sucessional aqui, mas é diferente da trajetória que a gente conhece para a savana. Aqui é um campo subtropical na Austrália. Esse trabalho aqui bastante interessante. Quem se interessa por ecossistema graminoso é um trabalho que eu indico para vocês darem uma olhada, que é uma vegetação parecida com pampa. Então, quem quer entender pampa pode procurar esses sistemas que tem na Austrália, que são bem estudados. Foi cultivada aqui para piquete de cavalo e de bode, e numa cronossequência aqui de 60 anos, as espécies elas tendem a se aproximar da riqueza do campo nativo, do remanescente, ao longo do tempo, mas demora muito, enquanto essa aproximação ela diminui à medida que aumenta a riqueza no remanescente. Quer dizer que quando tem remanescentes mais ricos, eles são mais diferentes desse remanescente. A similaridade aumenta com o tempo, quer dizer que esses campos que foram cultivados tendem a ficar parecidos com os campos originais, mas essa relação ela enfraquece, ela diminui à medida que você tem abundância de gramínea exótica. Então, quanto mais gramínea exótica, menos essa aproximação com o sistema referência acontece. E é aqui nos grupos funcionais, né? As gramíneas perenes, elas diminuem, elas tendem a aparecer mais com remanescente ao longo do tempo. Os forbes perenes também, enquanto o gramínea anual está mais ou menos espalhado ao longo do tempo, porque você tem umas dinâmicas ali de clareira que acaba favorecendo elas ao longo de todo o tempo. Mas dá para perceber que você tem uma lenta substituição de gramíneas de espécies anuais, principalmente forbes anuais, por gramíneas perenes e por forbes perenes. Aqui você vê um clássico processo sucessional também em campo. Aqui flutuações em campos na Inglaterra, em função de clima, pastejo, fogo. Você vê que tem um declínio dessa gramínea perene aqui, que é compensado por forbes, mas ao longo do tempo isso vai se recuperando. E sempre que um grupo declina, um outro substitui, então a biomassa é rapidamente estabilizada, mas isso aqui tem mais a ver com flutuação do que com sucessão. Aqui no Cerrado, a dinâmica de regeneração, quando o banco de gemas é mantido, eu escrevi isso aqui para vocês perceberem quando o banco de gemas não é mantido, que é o contrário disso. Aqui, quando você estabelece um fogo aqui de início de estação seca, num campo sujo, tanto o controle quanto o tratamento de queima tem um declínio, mas o declínio no tratamento de queima é muito maior, mas depois há uma rápida recuperação. Com 2 anos, a cobertura de gramínea e a riqueza já volta ao patamar original, tanto para a gramínea, para forbes, quanto para arbustos, que no final de 2 anos tem a mesma cobertura e riqueza que o tratamento controle. Então, as espécies estavam ali, e por conta desse banco de gemas, né, que é o contrário de banco de sementes, aqui é o banco de gemas, que são essas estruturas de rebrota, vai ocorrendo uma sucessão de espécies, mas que na verdade estavam ali na área, insulares, em bulbos, rizomas e outras estruturas, e os capins aqui, depois de 1 mês, já rebrotam das gemas da base e já vão se recuperando. E o que a gente vai vendo é uma sucessão de espécies que depois se estabilizam, mas elas já estavam todas ali no sistema, insulares, ali, esperando uma janela de oportunidade para regenerar. E também a dinâmica de regeneração sem banco de gemas. Aqui são nas áreas que a gente está restaurando com semeadura direta. A gente aprendeu como que funciona essa sucessão,
Aí eu trouxe aqui essa figura que está no nosso guia, que é aqui, Guia de Semeadura Direta, que a gente publicou ano passado, e nesse modelo que a gente está submetendo aqui, já submeteu e está ressubmetendo para publicação. O que a gente viu onde o banco de gemas foi removido, onde teve destoca, remoção de raiz queima, para converter para pasto ou para agricultura, que quando a gente faz a semeadura direta tem uma sucessão. No primeiro a gente tem umas gramíneas anuais e uns arbustos anuais que cobrem rapidamente a área. Na fase 2 aqui, que é mais ou menos de 3 a 5 anos, há uma dominância de capins perenes de crescimento rápido e de arbustos perenes que crescem mais rápido, como por exemplo uma lobeira, que na fase 3 aqui, que é com mais de 5 anos, essa forma de vida aqui perene de crescimento rápido vai decaindo, enquanto gramíneas perenes de crescimento lento, que são nossas tardias ou climáceas, vão ganhando dominância. E a fase 4 aqui é o que a gente espera, é ter um domínio de árvores, ou de gramíneas perenes de crescimento lento e de árvores perenes de crescimento lento. Então, o nosso final de sucessão é uma dicotomia entre árvores, né? É uma coexistência ou codominância de árvores e de gramíneas, que vai chegar nesse cerrado, como a gente conhece aqui. E vocês podem depois olhar no guia esses detalhes. Então, o que acontece no cerrado quando a gente faz a semeadura e que tem um processo sucessional é isso. Nascem todo mundo, árvores, arbustos, gramíneas no primeiro ano. Algumas espécies continuam nascendo, mas aí vai tendo um aumento da dominância de arbustos e gramíneas anuais, que culmina no final do primeiro ano com o solo totalmente coberto. Depois, essas espécies vão sendo lentamente substituídas por gramíneas perenes de crescimento lento, e no final a gente espera ter um cerrado. Aqui a sucessão ecológica pensando em sistemas agroflorestais, então o Ernest coloca muito essas ideias, aqui no caso as pioneiras são milho, feijão, verduras, as secundárias são mandioca, feijão guandu, araruta, mamão. As secundárias de ciclo mais longo, pupunha, açaí, citros, abacate, que tem a fase onde elas atingem a dominância, até que você chega num sistema bem mais maduro, né, adulto, com 18 anos, que tem castanha, seringueira, cajá, e esse sistema é pensado no que você vai usar, né, extrair para o consumo humano dentro de cada um desses tempos. E aqui, junto com esse sistema de espécies que vão sendo plantadas, você tem esse vetor de complexidade aqui devido à intenção humana, a sintropia, né, que é o contrário de entropia, que é aumentar a organização. Você também tem um vetor natural, né, enquanto a gente está plantando as alimentares e as espécies que a gente está cultivando no SAF, o vetor natural também contribui. Muitas espécies nativas colonizam. Se você abandonar aquele SAF, muito provavelmente essas espécies naturais aqui, que chegaram pelo vetor 2, vão substituir ou vão participar com maior influência nesse sistema. Mas enquanto o SAF está produtivo, você, por exemplo, vai poder estar manejando esse sistema. E aí o que a gente vê é um aumento de nível de organização e de complexidade ao longo desse processo sucessional. Quem trabalha com sistema agroflorestal conhece bem essa dinâmica aí.